Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre eletrofisiologia invasiva. Vamos lá? Sobre as bases da eletrofisiologia, como eu já falei em alguns vídeos anteriores e também em posts que eu coloquei lá no nosso blog, existem diversas maneiras de a gente gravar o sinal da atividade elétrica dos neurônios dentro do nosso cérebro, né? Existem as maneiras invasivas e existem as maneiras não invasivas. Hoje eu vou estar falando para vocês das maneiras invasivas de registrar o sinal, mas a gente não pode deixar de falar um pouco sobre as maneiras não invasivas, né? Desse lado aqui está sendo descrito as camadas que existem desde a substância branca até o escalpo, que é o nosso couro cabeludo, né? Mostrando que existe a substância branca, o córtex, a camada aracnoide, a dura mater, o osso aqui formando o crânio, né? E o escalpo, que é o nosso couro cabeludo. E nesse sinal aqui mostra a origem do sinal e onde ele está sendo gravado. Dentro de uma perspectiva não invasiva, a gente tem o EEG, que é a eletroencefalografia. Como eu já falei em outro vídeo para vocês, mostrando exatamente essa imagem, a gente coloca eletrodos não invasivos aqui, só encostados na camada do escalpo. Ou seja, os eletrodos são encostados no couro cabeludo. E esse eletrodo ele vai gravar o sinal dos potenciais elétricos e dos potenciais de membrana, ou seja, da atividade elétrica dos campos elétricos gerados a partir de neurônios que estão dentro do cérebro. Uma vez que o sinal já é gerado aqui, vai ocorrer a geração de vários ruídos e artefatos, porque senão ele vai precisar passar por todas essas camadas aqui. Vai haver uma grande diminuição na amplitude, um grande número de ruído, até o sinal ser captado aqui pelo EG. Né? Para tentar diminuir esses artefatos e os ruídos e aumentar a qualidade do sinal e deixar o sinal mais fidedigno, depois utilizou-se o ECOG, que é a eletrocorticografia, que existem dois tipos, a ECOG epidural e a ECOG e o ECOG subdural, né? Já são maneiras invasivas, onde na ECOG epidural é colocado a malha de eletrodos de eletrocorticografia acima da dura mater e a subdural, a malha de eletrodos é colocada abaixo da dura mater. Então vê-se que essa é uma maneira invasiva ainda de gravar os dados, né? De gravar sinais elétricos do cérebro e é necessário uma intervenção cirúrgica, né? Dentro disso, ainda existe a eletrofisiologia invasiva com a colocação de microeletrodos ou eletrodos únicos, né, em locais específicos para gravar sinais diretamente neuronais, sem intervenções e sem geração de ruído por barreiras físicas, por exemplo, né? E é esses eletrodos que a gente vai falar um pouco hoje, como esse sinal é gravado, como esse sinal é transformado em sinal de potencial de campo local ou de spikes, por exemplo. Nessa imagem aqui, está mostrando as escalas espaço-temporais dos sinais neurais. Essa imagem também já foi utilizada em outro vídeo aqui, também em outro post, e eu falei especificamente sobre a posição espaço-temporal da eletroencefalografia, que está sendo mostrado aqui, né? Ela está dentro do campo da eletrofisiologia não invasiva, que está sendo mostrado aqui em verde claro, né? E aqui a gente tem a ressonância magnética funcional, o EEG, a magnetoencefalografia, que tem a mesma base do EEG, mas ao invés dela gravar sinal elétrico, ela grava sinal magnético no cérebro. Entre esses dois, a gente tem a eletrocorticografia, porque além de ser necessária intervenção cirúrgica, a gente não vai lesionar o tecido nervoso, então ela está aqui na barreira entre as não invasivas e as invasivas. E aí, dentro das invasivas, a gente tem duas exclusivas, que é o LFP, que é o potencial de campo local, que vai ser explicado posteriormente com mais detalhes, e os spikes, né? E o que é que significa essas setas aqui? As setas significam a resolução temporal e resolução espacial. Então, quanto mais próximo do eixo do zero, do eixo Y, melhor a resolução temporal do sinal, ou seja, o sinal que está sendo gravado ele está sendo gerado quase que instantaneamente na hora da gravação do registro, e quanto mais distante aqui no eixo X, melhor a resolução espacial, ou seja, eu estou gravando o sinal que está sendo gerado exatamente naquele local e eu sei dizer qual é a fonte do sinal com mais fidedignidade. Então, a gente tem a eletrofisiologia invasiva com essas grandes vantagens: alta resolução espacial e alta resolução temporal. E aqui está mostrando o mesmo dado, né, coletado a partir de diferentes metodologias. A eletroencefalografia é mostrada aqui em azul, com os eletrodos colocados acima do couro cabeludo, gerando um dado com um perfil específico, né?
a malha de eletrodos da eletrocorticografia colocada sobre o tecido cerebral, gerando um sinal com outro tipo de perfil, né? E aqui a gente tem um microeletrodo invasivo, que a gente vê que os eletrodos eles se projetam para dentro do córtex, ou podem ser para áreas mais profundas também, e ele gera dois tipos de sinais baseados em dois tipos de filtros que a gente pode utilizar, né? Ele pode gerar os LFPs, que são os potenciais de campo local, que está sendo mostrado aqui, que são geralmente sinais abaixo de 200 ou 300 Hz, e os spikes, que são as formas de disparos neuronais, que está sendo mostrado nessa imagem aqui de baixo. Né? Nota que o spike é inverso àquilo que a gente conhece nos livros didáticos de eletrofisiologia. O dado tem uma pequena hiperpolarização, depois uma despolarização, para ver o disparo neuronal. Então, como o sinal que está sendo gravado é extracelular, e os nos livros didáticos são mostrados a partir da perspectiva do eletrodo dentro do neurônio, geralmente o perfil do sinal é contrário. Nessa imagem está sendo mostrado em detalhe como é feito o procedimento de gravação do sinal a partir de um eletrodo e como é gerado os potenciais de campo local, né? Que são sinais contínuos muito parecidos com o sinal de eletroencefalografia, que é aquela metodologia não invasiva. Então aqui está sendo mostrado em cinza um eletrodo, um microeletrodo invasivo, um único microeletrodo, e ele está sendo localizado aqui nessa linha, nesse ponto aqui, azul marinho escuro. E aqui nessas diferentes cores a gente tem os diferentes neurônios com diferentes espaçamentos e com padrões de disparo e com frequência de disparo diferente, né? Então, esse eletrodo está gravando sinais dos potenciais de membrana, lembrando que os potenciais de campo local eles são registro dos potenciais de membrana do cérebro, né, que eles se dispersam para o meio extracelular e ocorre uma perda da intensidade e da amplitude do sinal naturalmente. Né? Então, é o resultado dos potenciais de membrana desses neurônios, de forma que, quanto mais próximo do eletrodo, esse sinal vai ser gravado com maior amplitude, e quanto mais distante, com menor amplitude. Então, a gente vê aqui que esse neurônio vermelho está gerando esse sinal, se for isolado, esse neurônio laranja, esse sinal aqui, o verde, este sinal, e assim, consequentemente, né? Então, a gente vê que o eletrodo em azul e verde, eles mostram sinais com os maiores e menores amplitudes aqui, ou seja, são aqueles que mais contribuem para o sinal. E o sinal de potencial de campo local é o sinal da soma média de das atividades de todos os neurônios, né, que estão ao redor daquele microeletrodo. Então, este sinal aqui é o sinal de potencial de campo local, que é a soma dos potenciais extracelulares, como eu falei para vocês, né? Então, esse sinal aqui, esse perfil de sinal é exatamente a soma dos sinais de todos os eletrodos, de todos os neurônios que estão dispostos nessa imagem aqui, né? E para gerar os spikes, como é que funciona? Nessa imagem aqui está mostrando uma função básica, um design básico para o registro de eletrofisiologia invasiva. Na figura A gente mostra que existe um eletrodo, somente um fio gravando a atividade desses neurônios que estão aqui ao redor, e aqui a gente tem o eletrodo de gravação, o eletrodo de referência, gerando uma saída que é o sinal bruto. Né? O sinal bruto está sendo mostrado nessa figura B aqui. Né? O sinal espaço-temporal, né? Aqui no eixo X a gente tem o tempo e no eixo Y a gente tem a amplitude. O sinal comum que a gente já conhece e já foi descrito para vocês em vídeos anteriores. E como é que a gente vai obter o sinal de spike e como é que a gente vai obter o sinal de potencial de campo local a partir de um dado só, de um dado bruto? A gente utiliza filtros passa alta e filtros passa baixa. Lembra que eu falei para vocês que geralmente os sinais de potencial de campo local eles vão até 300 ou 200 Hz? Então, a gente faz um filtro passa baixa. Filtro passa baixa, lembrando que se eu determino um filtro passa baixa em 60 Hz, ele vai permitir que passe em frequências abaixo de 60 Hz. Então, se eu pegar esse sinal bruto aqui e fizer um filtro passa baixa em 200 Hz, eu gero um sinal de potencial de campo local, que é o sinal gravado a partir dos potenciais de membrana das células que estão ao redor daquele neurônio, ou daquele eletrodo, desculpa. E para gerar o sinal de spike, o sinal contínuo de spike, né, sem segmentação, eu faço um filtro passa alta, geralmente a 3 kHz, por exemplo, né, o máximo. Então a gente gera o sinal contínuo de spike, segmenta isso em sinais de timestamp, né,
que tem o perfil da onda, e a gente consegue determinar quantos neurônios, fazer o offline sorting, que é o processo de determinar quantos neurônios tem ali ao redor daquele microeletrodo, qual o padrão de disparo, qual a taxa de disparo, se tem um trem de disparo ali ou não, etc. Né? Então, nessa imagem está sendo mostrado os designs possíveis de eletrodos. Existem vários. Né? Nessa figura A é mostrado um microeletrodo, né, único, e aqui está mostrando um microeletrodo com 4 eletrodos. Né? Esse fio único ele é pouco usado hoje em dia, atualmente, porque existe um problema técnico para gravação de spikes, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. O que esse problema é um pouco minimizado quando a gente usa uma quantidade maior de eletrodos. Né? Esses eletrodos eles podem ter um espaçamento específico, que pode ser de 50, 60, 70, 80 micrômetros entre eles, né? Ou seja, é para alcançar uma pequena área do córtex ou de núcleos mais profundos do cérebro. Nessa figura B, a gente vê um eletrodo do estilo Michigan, né? Que é um eletrodo único, um single shank, como está sendo mostrado aqui, só que ao invés de a gente ter 4 fios, a gente tem um fio um pouco mais grosso, com 4 locais de gravação em alturas diferentes, da área que a gente quer gravar. Né? Então, essa pontinha preta aqui é um eletrodo, essa outra é um eletrodo, e assim subsequentemente. Então, esses eletrodos eles podem ser em formato de 4, ou seja, aqui a gente tem 16 eletrodos, né? 4 em cada. Nessa figura C tem um eletrodo também clássico, que é uma matriz de eletrodo, onde a gente consegue ajustar a profundidade, ou seja, o eixo dorso-ventral de implante para cada um deles. Eu posso fazer com que cada um deles atinja uma camada diferente, e esses eletrodos geralmente têm 2 milímetros. E aqui está sendo mostrado uma figura com a disposição de eixos dorso-ventrais, ou seja, a altura que o eletrodo vai ser inserida. E aqui a gente tem um eletrodo do tipo cone, né, que é um eletrodo um pouco mais grosso, e existe um fio interno que passa por ele, e o sinal é gravado somente na ponta desse eletrodo. Né? Eu falei um pouco sobre alguns problemas que a gente iria ter. Um deles é a relação sinal-ruído, ou a quantidade de ruído que existe dentro do meu sinal. Nessa figura aqui está sendo mostrado no lado esquerdo o que a gente observa, que é o sinal adicionado com ruído, ou seja, é um sinal que tem um perfil específico. Digamos que se isso aqui tivesse 1 segundo, a gente tem uma frequência de 1 Hz nesse sinal, uma frequência de 1 Hz mais o ruído. Então a gente vê que o ruído está arriscando bastante esse sinal. Né? Então quando a gente faz o isolamento, quando passa um filtro específico no nosso sinal, geralmente um filtro passa baixa, a gente faz com que ocorra a separação do sinal bruto em um sinal, que é exatamente o sinal, ou quase o sinal que realmente ocorreu ali naquele local que a gente está gravando, e o ruído que geralmente a gente descarta. Né? Então, para gravar os sinais, uma empresa chamada Nevrotech fez o desenho e criou alguns tipos de eletrodo. Né? Um deles é o eletrodo concêntrico, que é um eletrodo um pouco mais grosso, e ele foi feito para estimulação elétrica, ou seja, para deep brain stimulation, ou estimulação cerebral profunda, que é bastante utilizado para dor crônica, para Parkinson e etc. Né? São eletrodos um pouco mais compridos, que são inseridos geralmente, que já são feitos estudos com animais, mas essa também existe aplicabilidade clínica. E os eletrodos eles são inseridos em núcleos específicos, quando um pouco mais profundo, e eles são utilizados também para gravar a atividade de uma grande quantidade de neurônios. Né? E lembrando que são somente utilizados para potencial de campo local. Esses eletrodos eles podem ser de aço inoxidável, que está sendo mostrado aqui na esquerda, ou de platino irídio, que está sendo mostrado aqui na direita. Né? Esse eletrodo ele grava o sinal somente na ponta, que é essa ponta aqui, que facilita a hora da inserção na cirurgia. Né? Geralmente é utilizado um aparelho chamado estereotáxico para implante cirúrgico. A gente seleciona o local que é o local de implante, a partir de um eixo, que existe o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Para cada local do cérebro, a gente delimita esse local, e aí o aparelho do estereotáxico vai lá e insere na profundidade
que a gente tem interesse, né? E aí essa configuração faz com que a gente não rasgue o tecido, por exemplo, como a maioria desses eletrodos, eles são feitos, os específicos da Nevrotech, são feitos para pesquisa com pequenos animais, felinos, aves ou macacos, ou primatas, né? Primatas não humanos, esses eletrodos ajudam a não rasgar o tecido por essa configuração. E lembrando que somente essa partezinha escura aqui da ponta grava o sinal. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem somente um eletrodo, não dá para fazer sinal de spike com tanta fidedignidade? Por quê? Eu vou precisar voltar um pouco alguns slides para mostrar esse problema. O potencial de campo local ele pode ser gravado a partir de um microeletrodo, sem problema algum. Mas, para minimizar o problema do spike, a gente foi criado um sistema de tetrodo. Por quê? Imagina só, a gente tem esse eletrodo esse neurônio em roxo aqui, e a gente tem esse neurônio em vermelho. Eles estão à mesma distância do eletrodo, né? Que é a mesma distância. Como o meio extracelular é um meio iônico, onde é geralmente constante, se esse neurônio disparar ao mesmo tempo que esse aqui, o sinal vai chegar ao mesmo tempo com a mesma intensidade no eletrodo. Então a gente não vai saber como diferenciar esse sinal. Então a gente vai classificar esse neurônio e esse como um só, sendo que na verdade são dois. Então, como é que a gente faz para minimizar esse problema? A gente utiliza um tetrodo ou sistemas mais elaborados, que é o que a Nevrotech desenvolveu. O que é que funciona? Qual é a base do tetrodo ou de uma matriz com mais eletrodos para fazer a diferenciação por spike? Agora você imagina que ao invés de a gente ter um eletrodo só, a gente tem 4 eletrodos aqui. O eletrodo que está aqui, entre o que estaria aqui, né, imagine que ele está entre o roxo e o azul, ele vai gravar o sinal do roxo e do azul com amplitude maior, e o vermelho ele vai influenciar menos. Então a gente faz um cálculo pela soma da diferença, e a gente vai conseguir isolar e saber realmente qual a contribuição de cada neurônio para cada eletrodo e saber com mais fidedignidade, a gente pode acertar melhor esse valor de quantos neurônios estão aqui e fazer o sorte, né? Que é descobrir quantos neurônios tem lá e qual a taxa de disparos dele. A taxa de disparo dele. Sendo assim, a Nevrotech criou o que ele chamou de Eptodo, uma caneta mágica Eptodo, né? Que ele aumenta a precisão do spike sorting, que é o que eu falei para vocês, que é comparado com as metodologias tradicionais, que são os tetrodos. Então, como é que funciona isso aqui? A gente tem 7 microeletrodos aqui, um localizado na ponta desse microeletrodo e 6 localizados ao redor. Então, ao invés de a gente ter 4, como eu citei naquele exemplo, a gente tem 7 aqui. Todos os eletrodos do tipo Eptodo, eles são feitos de aço inoxidável. E como eu falei, é um eletrodo aqui na ponta cercado por outros 6. Isso aumenta a precisão no spike sorting. É um eletrodo mais fino, né? Que pode ser utilizado, ele é customizável para atingir diferentes áreas do cérebro em uma matriz, por exemplo. E essa matriz é colocada no estereotáxico, como eu falei, e também utilizado em cirurgia para implante, assim como todo sistema comum. Aqui a gente tem a matriz de microeletrodos, onde a gente tem os fios. Esse fio ele pode ser aquele fio single, fio único que eu mostrei, ou o fio do Eptodo aqui também, né? Então, como é que isso funciona? Nesse tipo de matriz aqui criada por eles, a gente tem a placa de circuito, que é onde vai ser ligado o cabo para o registro da eletrofisiologia. A gente tem a parte onde os eletrodos são fixados nessa parte de circuito. Esse fio aqui, que nessa imagem também está aqui, é o fio terra. E aqui são os eletrodos de gravação de sinal. Eu chuto dizer que isso é uma matriz de microeletrodos para registrar o córtex motor, por exemplo. Pode ser também, né? O córtex motor de pequenos animais. Ou seja, é um tetrodo, tem 4 eletrodos em cada lado, e essa matriz de microeletrodos vai ser inserida no cérebro de pequenos animais, sejam eles roedores, gatos, aves ou até primatas não humanos, como a empresa fala no site, né? Então, esse é um tipo possível também de microeletrodo. Eles são feitos tanto para registro agudo quanto para registro crônico. O que é que isso significa? Registro agudo é quando eu faço um implante no cérebro do animal, registro somente logo após o implante e não preciso mais. Ele serve também para isso.
quanto para registro crônico, ou seja, coloca o eletrodo, espera o tempo do pós-cirúrgico, começa a gravar esse sinal e até 3, 4, 5 meses após o implante eu ainda consigo gravar esse sinal. Claro que a qualidade do sinal não vai ser a mesma do pós-cirúrgico, mas existe essa promessa de continuar gravando por implante crônico, né? E é um design altamente customizável, uma vez que essa disposição de eletrodos ela é feita à mão ou sob encomenda. Então, se a gente pede, eu quero uma matriz de microeletrodos para atingir o córtex motor e o córtex pré-frontal de ratos, ou de camundongos, ou de gatos, ou de primatas não humanos, vai existir esse eletrodo com essa configuração que segue aqueles eixos X, Y e o Z que eu falei para vocês já previamente. A outra maneira de registrar o sinal, dessa vez de forma aguda, é a matriz de microeletrodo única. Como é que funciona? Esse microeletrodo aqui, ele tem uma angulação de 45 graus, e ao invés de haver o implante cirúrgico desse eletrodo, essa camada aqui, ela é encostada sobre o córtex, ou seja, ele funciona como uma eletrocorticografia. Ela é encostada no córtex e grava o sinal do cérebro do animal de forma aguda, uma vez que não existe implante, não tem como manter esse eletrodo lá por muito tempo, né? Então, o registro é feito por fatias ou slices, que eles chamam, onde a gente pode fazer uma varredura do cérebro do animal, de certa forma, né? Então, como eu falei aqui, as matrizes, elas têm 45 graus de angulação, como é mostrado aqui, um pouco menos, né? E aí é encostado para gravar o sinal neural a partir da superfície do córtex. E aí você pode escolher uma matriz dessa aqui com 4, 8, 16, 24 ou 32 eletrodos, 32 canais, com uma distância de até 200 milímetros, desculpa, né? Do primeiro ao último, ou seja, essa parte aqui de registro tem até 200 milímetros e o espaçamento entre os eletrodos eles podem ser de 50 a 200 micrômetros. Além disso, uma solução bem inovadora e tecnológica, também oferecida pela Neurotech, é a possibilidade de você gravar, de você registrar o sinal ou fazer estimulação de nervos periféricos. Então, como é que funciona? Né? Esse sistema de Nerve Cuffs é feito para gravar sinal de nervos, né? A partir do implante ou do registro agudo e crônico também, e com aplicabilidades em pesquisas e configurações pré-clínicas. Então, como é que funciona? É preciso fazer uma cirurgia, né? A abertura no canal, a abertura do tecido do animal para que seja mostrado a medula, né? As vértebras. E cada fio desse, ele encapa por um processo cirúrgico um nervo de interesse, né? Então a gente tem um design para até 32 eletrodos, né? Esse sistema ele vem já autoclavado e limpo para evitar a contaminação para o animal, assim como todos os outros fios e microeletrodos e os outros sistemas previamente citados. Além de autoclavados, esses sistemas são sistemas biocompatíveis que diminuem a neuroinflamação, né? Mas mesmo assim ainda vai existir porque é um corpo estranho, né? E esse sistema aqui ele também pode funcionar para pequenos animais, para pequenos roedores, para gatos, felinos, pássaros e pesquisa com primatas não humanos. Então, como é que funciona? Isso aqui é o sistema completo. Essa partezinha aqui, que está sendo mostrada em detalhe nessa figura em lupa, ela fica para fora do tecido do animal e a partir do corte, logo acima da coluna, esses fios são encapados no nervo, como vai ser mostrado na figura posterior, e esse fio fica para fora do animal, e aqui a gente tem o contato para o amplificador, que vai amplificar o sinal e mandar para o computador. Esse é o sistema básico de gravação, de registro e estimulação de nervos periféricos. Ele serve para testar a eficácia, por exemplo, de estimulação medular para o tratamento de Parkinson, para o tratamento de lesão medular, para o tratamento de dor crônica, para o tratamento de bexiga, de problemas da bexiga, por exemplo, etc. Bexiga neurogênica, no caso, né? E aqui está sendo mostrado o design básico
desse eletrodo para registro e estimulação de nervos periféricos, né? Aqui a gente tem nesses anéis pequenos, são as áreas de registro e estimulação, a gente tem a área entre contato, e esses arcos maiores aqui são os arcos que são utilizados como base para cirurgia. Então, vão ser utilizadas pinças, pequenas pinças, e esse eletrodo ele é semi-aberto, né? Então, como é que funciona? Imagina que aqui a gente tem um nervo periférico, a cirurgia funciona. Imagina que a gente tem essa parte mais maior aqui do anel, ele é aberto, e aí a gente encapa o nervo periférico, fechando ele até a zona de interesse. E aí, por configuração no software, a gente consegue ver, a gente consegue delimitar se a gente vai estimular esse nervo periférico ou se a gente vai registrar o sinal dele, né? Lembrando que as áreas de estimulação e gravação de sinal e registro de sinal são esses anéis pequenos aqui. Esse material em azul claro contínuo, que está mostrando aqui como comprimento do eletrodo, é a parte flexível, biocompatível do eletrodo, que está sendo mostrado aqui por esses fios, né, flexíveis. E a parte de manipulação é somente esse arco maior, que é a parte da manipulação cirúrgica. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Se quiser entrar em contato conosco, o contato está aqui na descrição. Um abraço.